Olá, alunos! Chegamos à nossa sexta e última aula de Administração da Produção e Serviços. E agora, vamos falar de um tema tão importante quanto todos os outros, que é o fator humano, o fator motivacional para a pessoa envolvida com a produção. Pois afinal, sem eles, nada acontece, por mais automatizada que seja uma empresa. Nós falaremos nesta aula de temas como organização do trabalho, conceito e evolução, como se iniciou essa fase, essas fases todas. E aí nós temos a fase da ênfase de divisão do trabalho, depois a ênfase nas tarefas, depois veio a ênfase numa estrutura organizacional e a ênfase nas pessoas. Por fim, veio a ênfase sociotécnica. O segundo tema que falaremos é o empowerment, que vem a ser uma descentralização de poderes. Ele prega uma maior participação dos trabalhadores nas atividades da empresa, tendo mais autonomia e responsabilidade para os colaboradores. Outro ponto importante desta aula é o trabalho em equipe, ou também trabalho flexível. E, finalizando, falaremos de ergonomia. A ergonomia, ela se preocupa com os aspectos fisiológicos, do projeto de trabalho, com o corpo humano e como ele se ajusta ao ambiente a partir, basicamente, de dois aspectos. Como uma pessoa, como as pessoas se relacionam com os aspectos físicos e como elas se relacionam com as condições ambientais da sua área de trabalho imediata. Então, estes serão os nossos temas da aula 6. Sejam bem-vindos! O tema organização do trabalho, ele é bastante amplo e uma das diversas definições publicadas pelos autores é a que fala de como o trabalho é organizado e gerenciado, desde o projeto do trabalho em si até aspectos de estratégia empresarial, sempre buscando eliminar elementos improdutivos e garantindo a segurança do trabalhador. Mas isso não é uma tarefa fácil para a organização, principalmente pela amplitude dos aspectos e da quantidade de atores envolvidos neste processo, além da diversidade das funções que eles exercem. Alguns autores, como Slack, várias vezes citados aqui nas nossas aulas, ele define organização de trabalho como o projeto do trabalho que é considerado a forma pela qual as pessoas agem em relação ao seu trabalho. Neste conceito, o trabalhador posiciona suas expectativas do que lhe é requerido e influencia suas percepções de como ele próprio contribui para a organização. Nesse conceito, ele também posiciona suas atividades em relação aos seus colegas de trabalho e direciona os fluxos de comunicação entre as diferentes partes das operações. E também ajuda e auxilia a desenvolver a cultura da organização, os seus valores, as suas crenças e os pressupostos compartilhados. Então, esse é o conceito do Slack. Agora, dois elementos são indispensáveis ao viabilizar uma forma integrada de pensar a organização do trabalho num ambiente competitivo. São eles: a gestão do conhecimento aliada aos sistemas de informações. Nós veremos agora as visões clássicas e contemporâneas que entram na organização do trabalho. As definições clássicas de organização do trabalho, elas tratam especificamente da operação em si, Como no livro Estudo de Movimentos e de Tempos, Projeto e Medida do Trabalho,
em que o autor mostra uma visão bastante focada na tarefa, na operação, definindo que o projeto do método de trabalho, ele consiste no estabelecimento da relação homem-tarefa, determinado como o operador, executará uma operação, e o lugar de trabalho e medidas desse fluxo produtivo. Então essa é uma definição clássica de organização de trabalho. Já para uma abordagem mais holística, mais sistêmica, colocada pelos autores mais contemporâneos, eles dizem que toda atividade humana organizada dá origem a duas exigências fundamentais: a divisão do trabalho em várias tarefas a serem executadas pelas pessoas e a coordenação do controle dessas tarefas para a realização da atividade. Olhando um pouco para trás, historicamente, nós observamos que lá na Revolução Industrial, ela provocou uma crescente substituição da mão de obra humana pelo trabalho mecanizado. Ao mesmo tempo, isso causava um efeito aparentemente negativo de desemprego para os trabalhadores braçais, que foi o que foi pensado na época. Mas, por outro lado, ela acabou provocando um movimento para que os trabalhadores se capacitassem em funções mais elevadas. E com isso surgiu um tipo diferente, um novo perfil de trabalhador, com mais competências e agregando mais habilidades no que faz. Os conceitos evoluíram e, com o passar do tempo, existem aí diversas abordagens que podem ser dadas ao estudo do trabalho e da organização desse trabalho. Essas abordagens são atualizadas conforme os diferentes momentos que passa a administração. A influência de todas essas abordagens resulta na forma como ele é hoje organizado ou projetado este trabalho. E os autores buscam esquematizar a sua evolução e os aspectos principais em várias fases. Veja comigo de que fases nós estamos falando. Temos aqui a fase da divisão do trabalho, a fase da ênfase nas tarefas, a administração científica do Taylor, o nosso famoso Taylorismo. Temos também a produção em massa, a linha de montagem e o Fordismo. E também vamos falar um pouquinho do Sloan, que era o presidente da GM. E temos a fase com ênfase na estrutura organizacional clássica do Fayol. No próximo slide, nós começaremos a falar um pouquinho. Existem mais duas fases, desculpe, que é a fase da ênfase nas pessoas e a fase na ênfase sociotécnica. Por último, existe a fase do enriquecimento da tarefa, com grupos semi-autônomos. Mas nós falaremos um pouco mais de todas essas fases no próximo vídeo, e aí nós vamos abrir cada uma delas para que fique um entendimento melhor para você, aluno, de como foi todo esse processo evolutivo dentro da organização do trabalho. Falaremos nesse vídeo dessa evolução toda da organização do trabalho, e de todas as fases em que ele passou. Então, como nós comentamos já em outros vídeos, a Revolução Industrial, ela trouxe grandes mudanças na forma de pensar e na organização do trabalho. E também trouxe, de certa forma, um crescimento um pouco desordenado e caótico até para as empresas. Na época, os recursos eram mal aproveitados e desorganizados. Portanto, havia aí uma necessidade de aumento da eficiência. Vamos ver então como foi essa evolução
da organização do trabalho, né? A partir aí dessas revoluções industriais e tudo mais. A primeira fase que nós falaremos, né, foi a fase em que se dava a ênfase na divisão do trabalho. Então, ela falava de um rápido aprendizado, de automação e reduzia o trabalho não produtivo. Basicamente, quando uma tarefa aumenta o seu porte em proporção, né, que necessite utilizar mais de uma pessoa, surge a partir daí a divisão do trabalho. Já em 1746, o Adam Smith, ele formalizou esse conceito de divisão de trabalho citando duas vantagens: proporcionar um aprendizado mais rápido, desenvolvendo habilidade ao simplificar a tarefa, e permite ao trabalhador que ele se aprofunde e se aperfeiçoe cada vez mais no seu trabalho, no seu ofício. A outra era facilitar a automação, o uso das máquinas, e reduzir o trabalho não produtivo. E aqui nós falamos de economia de tempo, de menos desperdício. O trabalhador, para executar a sua tarefa, não precisaria mais trocar de instrumento e de local de trabalho, o que agilizou bastante a produção. Isso foram características dessa fase com ênfase na divisão do trabalho. Nossa próxima fase será com ênfase nas tarefas. E aí, nós citamos agora o Chiavenato. Nessa fase, ele citava, né, e o que aconteceu foi que administrar e organizar o trabalho significava planejar e racionalizar as tarefas que deviam ser executadas, tanto pelos empregados quanto subordinados. E aí entrava subordinados e operadores, qualquer tipo de empregado. Nessa fase, o foco era exclusivamente desenvolver métodos, ou seja, a maneira pela qual as pessoas deveriam executar o seu trabalho cotidiano, porém racionalizando o trabalho daquele operário, buscando sempre uma visão de melhora e eficiência no processo produtivo. Foi nessa fase, lá em 1911, né, que, conforme nós já falamos nos nossos primeiros vídeos, um pouco da história evolutiva da administração, lá em 1911 veio a administração científica, né? Em 1913, o Ford ele introduziu a linha de montagem móvel, aquela linha onde o carro era movimentado em direção ao trabalhador. E surge nesse momento a produção em massa, que nós também já falamos aqui, e as tarefas repetitivas, as linhas de montagem, né, com as montadoras, na época com a Ford e a General Motors, as grandes precursoras desse sistema de linha de montagem. A ideia foi revolucionária para a época, né? Mas nem a Ford e nem a GM, elas se preocuparam com influência de outras áreas na produção. E entrando aí desde a estratégia de suprimento ou a estrutura organizacional, as atividades de engenharia, as atividades de marketing, que nós já vimos que são essenciais para que uma produção funcione. Então, eles não se preocuparam muito com isso naquela época para poder administrar as suas fábricas. Já em 1920, o presidente da GM, né, o Sloan, da General Motors, ele criou uma nova estrutura organizacional, partindo aí de funções, né, como um controle internacionalizado e muita departamentalização. Também administrava por números, controlando departamentos através de relatórios de desempenho e assim, né, os princípios da administração científica do Taylor, o sistema Ford de produção em massa e a estrutura organizacional da General Motors, esses três sistemas tornaram-se os
paradigmas, né, ou a base da forma de organização de trabalho corporativo. E isso veio sendo usado por mais de meio século, né, sendo base da administração por todas as empresas no mundo. Depois dessa fase, veio uma nova fase interessante. Me acompanhe aqui. Passamos então à fase da ênfase na estrutura organizacional. E o Sloan da GM foi quem desenvolveu essa estrutura organizacional, influenciado pelas ideias do Henry Fayol. Então, com essas ideias, ele tentou reestruturar tudo isso. E essa fase, ela teve uma abordagem centrada numa estrutura organizacional que representou um avanço nos estudos das organizações. Tivemos aí a teoria anatomista e fisiologista trazida pelo Henry Fayol, né? Com enfoque principal numa maior eficiência. Também veio junto a teoria burocrática do Max Weber, né? O termo burocracia, que conceitua a existência de característica da organização formal, focada exclusivamente para a racionalidade e para a eficiência. Tivemos também a teoria estruturalista, né? O ambiente externo, ele passou a ser valorizado, a ser considerado como uma variável a mais no estudo das organizações. Os objetivos organizacionais e o conflito também acabaram ganhando uma maior atenção nessa fase. Também tivemos a teoria neoclássica, né? Com enfoque na prática da administração, com ênfase nos objetivos e resultado. E uma maior importância aos itens, né? Como a descrição de cargos, a equivalência entre autoridade e a responsabilidade pelos princípios chamados de linha de staff. Vamos ver agora mais uma fase que foi a fase com o ênfase nas pessoas. Essa fase foi bem revolucionária também, porque administrar era, sobretudo, lidar com pessoas. E esta abordagem da teoria da administração era que, se falar com organização do trabalho, procura enfatizar as pessoas dentro das organizações, deixando em segundo plano a estrutura das tarefas e a tecnologia. Então, eles passaram a se preocupar mais com o fator humano. Ela foi chamada de abordagem humanística e pode ser desdobrada em duas escolas ou teorias. A escola das relações humanas, que abordou os aspectos psicológicos e motivacionais dos seres humanos, e a teoria da abordagem comportamental, que ela abordava os estilos de liderança, os conflitos organizacionais. Logo na sequência, depois disso, veio a fase sociotécnica. Na fase sociotécnica, né, foi um momento em que qualquer análise administrativa que se propusesse a estudar tanto um aspecto social de uma organização quanto os aspectos técnicos, ela era chamada de uma abordagem sociotécnica. Ela surgiu, na época, a partir de estudos realizados lá por um grupo de pesquisadores em minas de carvão na Inglaterra, em uma empresa têxtil na Índia e em outras diversas empresas norueguesas. A escola sociotécnica, ela pode ser considerada como uma segunda visão em termos de organização do trabalho. E ela trouxe grandes diferenças em relação à escola clássica, né? Começando aí por ser um sistema mais aberto, né? Um sistema que era formado basicamente por dois subsistemas principais. O técnico, que era composto pelas máquinas, os equipamentos
e os materiais, e o social, composto pelos indivíduos, os grupos, e por isso, sociotécnica. Com isso, a cultura contemporânea, comportamentos, sentimentos dos indivíduos, os grupos sociais e todos os fatores intrínsecos ao ser humano passaram a ser considerados como importantes elementos para o aumento da produtividade e do trabalho. E deixou-se de olhar apenas para a característica técnica dos métodos de trabalho. Recentemente, tem sido dada ainda maior ênfase à qualidade de vida nos locais de trabalho. E nos dias atuais, nós vemos que essa aplicação do método sociotécnico, ele tem sido utilizado como parte de um esforço global, né, para até democratizar os locais de trabalho. Ou, como também é conhecido, um projeto global de democracia industrial. Algumas técnicas de administração se destacaram dessa fase. Entre elas, nós tivemos o enriquecimento da tarefa, né, que ocorria através de alguns princípios. Um deles era a rotação de cargos, que implica somente no revezamento entre as pessoas envolvidas dentro de uma tarefa e de um processo produtivo, através de uma ampliação horizontal. Ou seja, o agrupamento de diversas tarefas da mesma natureza num único cargo. Com isso, aumentaria o número de habilidades requeridas de um operário. Ele teria que fazer várias tarefas ao mesmo tempo. E aí veio a ampliação vertical, né? A vertical se atribui em tarefas de diferentes naturezas para o mesmo cargo. Com isso, existiria uma maior autonomia e controle do operador sobre o conteúdo daquele cargo. E depois veio o enriquecimento da tarefa, que é a aplicação das ampliações horizontal e vertical juntas em um único cargo. E aí somaria então os efeitos benéficos que as duas traziam. Outro ponto foram os grupos semi-autônomos, né? E o conceito de trabalho em grupo que propõe os princípios de posse, de comprometimento, de empreendedorismo do trabalhador e a relação direta entre cliente e fornecedor por parte dos indivíduos em grupos. São princípios parecidos com o que nós vemos, né, também nas melhorias, como melhoria Kaizen. Um último que veio junto com essa teoria foi a parte do empowerment, né? O empowerment é basicamente a descentralização de poderes, com uma maior participação dos trabalhadores nas atividades da empresa. Ao momento que lhe é dada ao operador, ao trabalhador, uma maior autonomia de decisão e de responsabilidades. Só que esse é um tema, empowerment, é um tema tão atual, para o qual nós dedicaremos um capítulo especial no próximo vídeo. Vamos dedicar esse bloco a um tema importantíssimo e super atual, que é o empowerment. Tá? Acompanhem aqui na tela algumas características básicas. Entre elas, descentralizar o poder, empoderamento, capacitação dos envolvidos para que possam descentralizar ou ter atitudes de tomada de decisão. Ele é diferente de simplesmente delegar tarefas. Ele permite autonomia nas decisões e melhora o grau de satisfação de clientes e de colaboradores. Então, essas que eu acabei de apresentar para vocês é basicamente para vocês começarem a ter uma ideia do que é o empowerment, né? As características principais. Agora imagine, aluno, que você comprou um produto, né? E você precisa trocar.
você vai até uma loja trocar um produto que você percebeu que existe um defeito e você precisa muito daquilo. Só que ao chegar na loja, você explica a situação ao atendente e ele lhe responde: olha, infelizmente eu preciso da autorização do meu gerente, mas ele não está aqui, ele está em horário de almoço. Qual é a reação normal que temos nessa hora? Normalmente, a reação de insatisfação. Porque a gente pensa, poxa, um funcionário não consegue resolver um simples problema sozinho, como trocar um produto? O contexto disso é muito maior. Isso significa a falta de poder para a ponta, para aquele funcionário, a falta de poder para a tomada de simples decisões. A centralização de decisão é um mal burocrático que atinge pequenas, médias e grandes empresas. Nós podemos citar algumas típicas razões para a centralização de poder e talvez você reconheça algumas dessas em alguns ambientes de trabalho. Uma delas, inexperiência dos trabalhadores. Outra, sentimento de perder o controle por parte dos supervisores. Outro sentimento, os funcionários farão errado. Ou pior, farão melhor do que o gestor. Também existe outra característica, que é a falta de confiança na equipe. E ainda, o medo de ser dispensável. Quando as pessoas têm medo de serem dispensáveis, elas absorvem esse poder e centralizam toda a tomada de decisões. Algumas características que vocês obviamente já devem ter visto em algum ambiente de trabalho. Então, em uma forma literal, o termo em inglês, empowerment, esse termo em inglês, ele significa exatamente empoderamento. E ele pode ter um vasto leque de significados, Existem diversas definições, diversos autores que falam isso. Um deles é a interpretação dessas definições, A psicologia e a fisiologia, até o pessoal da autoajuda, das ciências de motivação, também falam do tema do empowerment. Ele também pode ser entendido, das suas interpretações, é como uma estratégia de capacitação ou desenvolvimento de colaboradores, no qual alguém ou uma nova equipe assume novas responsabilidades, com isso enriquecendo e dando mais importância ao seu cargo atual. Ao enriquecer um cargo com novas funções, com novas tarefas, a empresa também estará preparando esses funcionários para um possível cargo de gestão no futuro. Os colaboradores, ao assumirem novas responsabilidades, passam também a desenvolver habilidades de tomar decisões, que até então elas não tinham sido desenvolvidas, essas habilidades. É importante frisar que o empowerment não é somente delegar tarefas, mas delegar tarefas faz parte do empowerment. A aplicação dele, ela pode acontecer em qualquer nível e com poderes de acordo com a atividade, desde que haja conscientização do gestor para esta prática. A tendência ao aplicar essa estratégia em uma empresa é resultar na rapidez no tempo de resolução dos problemas. Também ele traz um aumento no grau de satisfação e o clima organizacional melhora. Por quê? É simples. As pessoas se sentem mais satisfeitas, mais valorizadas. A partir do momento que elas recebem responsabilidade, elas se sentem valorizadas e engajadas com os problemas da empresa. O empowerment, ele tem algumas dimensões relacionadas. E nós vamos falar um pouquinho dessas dimensões agora.
Me acompanhe no próximo slide. A primeira dimensão que nós falamos é a visão compartilhada e o apoio gerencial. Quando nós falamos da primeira, né, dessa visão compartilhada, é como os elementos dessa dimensão, né, dentro desses elementos, nós temos aí a clareza de metas, né, a consecução dessas metas, né, como elas serão feitas, e a orientação ao consumidor. A ideia aqui é fazer com que os empregados sintam-se responsáveis por atingirem as metas da empresa e se comprometerem com a organização. Quando se fala em orientação ao consumidor, envolve o conhecimento do que os clientes da empresa esperam e o sentimento de responsabilidade de entregar esse resultado aos consumidores. A segunda dimensão é a estrutura organizacional e o gerenciamento, que eles apoiam a implementação do empowerment. E como elementos dessa dimensão, nós temos o nível de responsabilidade, o trabalho em equipe, a tomada de ações de risco, a valorização dos funcionários pelos clientes. A responsabilidade, ela está relacionada ao nível de organização em que as decisões são tomadas. Quem é responsável pelo bem-estar da organização? Até que nível esse funcionário terá responsabilidade? As equipes estão relacionadas à eficiência justamente de um trabalho em equipe. E se as equipes são responsáveis pelas decisões sobre as suas próprias atividades de trabalho, né? E até que momento essa equipe vai responder e que decisões que ela vai tomar? A tomada de ação de risco, ela trata do entusiasmo em assumir riscos para melhorar o desempenho de uma organização. E se essa organização apoia ou não essa tomada de ação de riscos? Até que nível ela vai punir essa tomada de decisão sobre riscos? Claro que as pessoas se preocupam com isso, né? Eu vou tomar uma decisão e se der errado, até que ponto vou ser punido? Então isso é importante que a empresa pense também. E os clientes, eles valorizam os funcionários, porque eles percebem na relação que o funcionário está orientado para ele, o cliente. A terceira dimensão da implementação do empowerment é a responsabilidade por conhecimento e aprendizagem. Os elementos dessa dimensão são a mudança em treinamento e desenvolvimento, a solução de problemas associada ao treinamento, né, e a esse desenvolvimento, a confiança mútua nos funcionários e nos processos para resolver os problemas. A mudança desse treinamento e desse desenvolvimento, ela não é assim tão simples, né? Ela exige que a organização encoraje os seus empregados a buscar conhecimento, para que isso melhore o desempenho e que forneça a oportunidade de aprendizagem. Assim como os funcionários buscarem as mudanças que beneficiam os clientes. Então a empresa precisa incentivar isso. A solução dos problemas, ela está associada ao gosto por novos desafios. Isso é natural do ser humano, né? A aquisição de habilidades necessárias para executar o seu trabalho. E a confiança mútua, ela implica que os funcionários sintam-se confortáveis ao discordarem um dos outros e sintam que acabam aprendendo com os erros e não tenham medo das falhas ou das punições. A quarta dimensão, ela é voltada ao reconhecimento institucional das realizações que os funcionários fazem
consequentemente, a demonstração de que eles são valorizados a partir desse resultado que eles estão passando. O conhecimento ao sistema de recompensa, ele está relacionado com a consciência do que a organização vai passar a esse funcionário, né? É o fato também de entregar valor ao consumidor. E ele é recompensado de forma de que todos na organização assumem responsabilidade por suas ações. A prática do empowerment é fundamental para libertar a empresa do vício da centralização nas decisões e que torna lenta e burocrática, né? Quando tudo é muito centralizado. Com essa atitude, né, de descentralizar as decisões, a empresa estabelece um estilo de gestão extremamente mais participativo, dando uma maior autonomia aos seus colaboradores. E as vantagens disso são uma maior motivação, uma maior satisfação das pessoas, agilidade e flexibilidade no processo. Portanto, um maior potencial de competitividade. Mas para promover o empowerment, não basta transferir verbalmente o poder às pessoas. Elas precisam ter dos gestores reais condições de agir no exercício da sua responsabilidade, desenvolvendo algo que é conhecido como ownership, ou seja, agirem como intraempreendedores e como se fossem proprietários do negócio, pensando como empresários, como dono daquilo. Então, com isso, alunos, nós finalizamos esse tema que é super atual, super importante, que é o empowerment. Falaremos nesse bloco sobre trabalho em equipe e trabalho flexível. As pessoas, elas são a força que move uma empresa. O capital humano é, sem dúvida, o principal pilar de uma instituição, tendo em vista que é ele que realiza todas as ações que fazem uma organização crescer. Trabalhar em uma empresa se implica, né, em conviver com pessoas de opiniões diferentes, objetivos distintos e com outras maneiras de enxergar o mundo, de pensar. Saber aceitar essas diferenças e utilizá-las em prol da execução satisfatória das demandas faz parte do trabalho em equipe. O trabalho em equipe, ele pode ser definido como quando um grupo ou uma sociedade resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema. Ele também pode ser descrito como um grupo de pessoas que decidem realizar uma tarefa ou um determinado trabalho por obrigação ou não. E o trabalho em equipe pode acontecer em qualquer ambiente onde haja mais de uma pessoa. Pode ser lá na sua casa, na sua rua, no clube, no trabalho e até na sala de aula. É essencial que a equipe tenha o hábito de ouvir o outro e de exercer seus posicionamentos com respeito. Desse modo, é possível se chegar a um acordo que beneficie a todos, os colaboradores, os líderes da organização. Obviamente, e eu sei que não é fácil, quando existem opiniões divergentes, surgem os conflitos. E eles podem acontecer naturalmente, e eles vão acontecer. Só que nesse caso, é fundamental ser profissional e evitar que esses conflitos atrapalhem a execução das tarefas ou dos projetos. Até porque muitas vezes o conflito, ele gera novas ideias e ele é muito interessante. No trabalho em equipe, cada membro deve saber o que fazer, o que os outros integrantes estão fazendo e a importância de cada tarefa, para que cada tarefa seja concluída com êxito.
Tanto que, se um colega faltar, deve-se evitar que o trabalho pare por isso, né? O grupo precisa saber como substituí-lo e encontrar uma maneira de realizar aquela função. Então, compartilhar informações e responsabilidades faz com que cada um da equipe possa dar o melhor de si e também ajudar os outros, objetivando resultados. Uma vez que esse grupo convive diariamente, ele também oferece oportunidade de socialização com os colegas. Isso é uma ótima oportunidade de aprender e crescer com a relação entre as pessoas. Porque possibilita a troca de conhecimento e agilidade no cumprimento de metas e objetivos compartilhados, otimizando o tempo das pessoas e contribuindo para que se conheça novos indivíduos, para que se aprenda com novas tarefas. Então, para que o resultado da equipe sejam sempre positivos, né, é preciso que o líder do grupo esteja muito atento a tudo o que acontece, desde o planejamento, a distribuição das tarefas, o prazo, a constante verificação dos objetivos propostos. Dessa maneira, a equipe consegue o reconhecimento perante a organização e alcança os objetivos estipulados por ela. Nos esportes, nós temos um ótimo exemplo de atuação de trabalho em equipe, onde os atletas precisam um dos outros para conseguir fazer os gols ou os pontos. E a maioria dos esportes são formados por equipes, onde cada um desempenha o papel para atingir o todo. E nas empresas deve-se usar a mesma filosofia, todos juntos, trabalhando em prol de um resultado. E você, aluno, você trabalha em equipe? Você se sente confortável com isso? Reflita um pouco sobre esse tema, pois essa é a grande tendência das próximas organizações. Veremos agora no próximo slide o trabalho flexível. Com o advento de um sistema de produção flexível, o perfil do trabalhador ele se modificou e ele se tornou multifuncional ou polivalente, com uma visão mais ampla dos vários processos de trabalho. E ele passou a participar envolvendo-se em todas as etapas de produção. A execução de tarefas repetitivas, simplificadas e fragmentadas, aos poucos ela está deixando de existir. Também deixou de existir aquela separação entre o trabalho físico e o manual. Hoje, quem executa o trabalho físico precisa pensar, precisa conhecer. E isso passou a valorizar a subjetividade do trabalhador. Então, devido a uma maior automação, complexidade da produção, o trabalhador tornou-se mais criativo, mais inteligente, mais versátil e crítico. E exige se exige dele a capacidade de mobilizar saberes, conhecimentos e esquemas mentais para resolver problemas. Dessa forma, esse trabalhador deve ter conhecimentos, competências e habilidades diversificadas com uma sólida formação profissional e cultural. O trabalho sendo feito em equipes multifuncionais de cooperação mútua, propicia uma maior autonomia naquelas tomadas de decisão. Então, além disso, o conceito de qualidade total tornou o trabalho mais crítico e mais participativo, com discussões, com debates para melhorias no processo de produção. As empresas não buscam só uma maior automação de produção, mas também procuram funcionários mais qualificados. O trabalhador com uma maior formação, com uma melhor formação, ele torna o trabalho mais eficaz e produtivo. Porque através das suas atitudes, conhecimentos e habilidades, ele sabe pensar, ele sabe agir melhor. E a procura por pessoas altamente qualificadas decorre até da própria dinâmica da economia moderna. Ela se baseia em métodos de produção
que requerem um domínio das novas máquinas, dos novos equipamentos, assim como uma visão ampla de um processo produtivo, e que se tornam cada mais dependentes de inovações tecnológicas, de ajustes adequados desde a questão ambiental. Nos últimos tempos, as máquinas e equipamentos tornaram-se sofisticados, inteligentes e baratos. E o uso da sua plena potencialidade depende do quê? Da capacidade dos operadores. Os seres humanos, eles não bastam ser apenas adestrados, né? Isso já era, isso é passado. Ele precisa ser treinado, ele precisa ser qualificado. No mercado de trabalho não tem mais lugar para quem não sabe pensar, para quem não gosta de aprender e estar constantemente atualizado. E também não tem mais lugar para quem não tem flexibilidade para se adaptar ao ambiente em constante mudança. Sob uma perspectiva da administração da produção, 3 aspectos do trabalho flexível são significativos. Flexibilidade de habilidades, a força do trabalho, né, que pode adaptar-se a muitas tarefas diferentes e que vai corresponder a uma grande vantagem. Se os funcionários puderem se mover por diferentes e variados trabalhos, eles podem ser empregados ou empregar-se em qualquer atividade cuja demanda esteja alta naquele momento. E a flexibilidade de tempo. Nem todos os indivíduos desejam trabalhar em tempo integral. Até por causa das suas responsabilidades familiares, né? Eles desejam trabalhar em parte do seu tempo. Da mesma forma, os empregados podem não requerer o mesmo número de funcionários, né? Os empregadores, o mesmo número de funcionários todo o tempo. E eles podem precisar de funcionários extras em períodos de demandas diferenciadas. A flexibilidade de localização, ela trouxe aí o teletrabalho, onde pode ser desempenhado em qualquer localidade onde exista comunicação com o restante da organização. E com a percepção desse fato, surgiu a ideia, né, do trabalho do home office, das reuniões via tecnologia de Skype, ou seja lá o que for. E nos locais de trabalhos alternativos, né? Também temos o trabalho flexível, o trabalho em casa, o escritório virtual. E o mais importante desse tipo de trabalho diz respeito à ênfase que colocam na necessidade de gerenciamento para controlar o trabalhador e para obter um comprometimento do pessoal que desempenha esse trabalho. O equilíbrio entre o controle do comprometimento com o surgimento de cada uma dessas abordagens de trabalho ao longo do tempo, ele é essencial. Então, esta é uma grande tendência de mercado e eu convido você, aluno, a refletir sobre esse tema, sobre o seu comportamento perante o seu trabalho. Qual a sua motivação para aprender e se atualizar constantemente? E se você é adaptável ou resistente às mudanças? Reflita sobre esse tema e responda a você mesmo. Vamos falar agora sobre ergonomia. A palavra ergonomia vem de 2 palavras gregas, ergon, trabalho, e nomia, que são as leis. Ela é usada atualmente para descrever o estudo de conceber uma tarefa que se adapta ao trabalhador e não forçar o trabalhador a adaptar-se à tarefa. Ela entende que qualquer setor é possível melhorar a eficiência e a saúde e segurança do trabalhador. Ela se preocupa com aspectos fisiológicos do projeto de trabalho, com o corpo humano, como ele se ajusta ao ambiente, e isso envolve 2 aspectos. Como a pessoa se relaciona com aspectos físicos do seu local de trabalho e como ela se relaciona com as condições ambientais da sua área de trabalho imediata. O projeto de trabalho, dentro dessa abordagem econômica, tem como meta, né, entender como o local de trabalho afeta no desempenho, a fadiga, o desgaste, os danos físicos e até motivacionais. Porque um colaborador saudável, né, ele fica bem mais motivado. A ergonomia tem sido um importante fator de aumento de produtividade, da qualidade de produto e da qualidade de vida dos trabalhadores. Isso a partir do momento em que ela é aplicada com a finalidade de melhorar as condições ambientais,
visando a interação de forma saudável entre o ser humano e o ambiente de trabalho. Alguns objetivos atribuídos à ergonomia. Podemos falar da redução dos acidentes de trabalho, da redução dos custos decorrentes da incapacidade dos trabalhadores por ficarem doentes e tudo mais, o aumento da produção com o melhoramento da qualidade do trabalho, também a diminuição do absenteísmo e a aplicação de normas, né, existentes a nível de sistema trabalhista de leis, e a diminuição de perdas de matéria-prima. A ergonomia também pode ser pensada de uma forma mais ampla, onde dividimos em 3 setores, e os campos físico, cognitivo e organizacional. Então, a ergonomia física é a mais tradicional. Ela está relacionada com a altura das mesas, os equipamentos, a postura, as características da anatomia humana e fisiologia biomecânica, né, em relação às suas atividades físicas. Dentro dessa classificação, nós temos o estudo da postura de trabalho, o manuseio de materiais, a movimentação repetitiva, distúrbios musculares, né, relacionados ao trabalho. E também o projeto do posto de trabalho, buscando segurança e saúde. A outra é a ergonomia cognitiva, que passou a ter maior importância recentemente no Brasil. E ela pensa na interação do trabalhador com a máquina. Ela trabalha os processos mentais como percepção, memória, raciocínio e resposta motora, conforme a interação entre os seres humanos e os elementos do sistema. Dentro desse estudo, inclui o estudo da carga mental do trabalho, a tomada de decisão, o desempenho, a interação homem-computador, o estresse e o treinamento, conforme eles se relacionam, e os projetos envolvendo seres humanos e sistemas. E a terceira é a ergonomia organizacional. Ela pensa na gestão da ergonomia através de ritmos, horas extras, como se produz de forma geral, e pensa na otimização dos sistemas sociotécnicos que nós já falamos, né? Incluindo as suas estruturas organizacionais, as políticas e os processos. Os tópicos relevantes incluem as comunicações, o projeto de trabalho, a organização temporal do trabalho em grupo, o projeto participativo e o trabalho corporativo envolvendo a cultura organizacional. Também os teletrabalho e a gestão da qualidade. Uma ergonomia bem feita e alinhada, ela traz saúde para o profissional. Ela evita problemas musculares, afastamentos e gera um melhor clima nas empresas profissionais, através de profissionais mais satisfeitos e que certamente produzirão muito mais. Chegamos à nossa sexta e última aula. E agora vocês ampliaram a sua visão e conhecimento sobre o papel e a importância da administração de produção de serviço. Com todo o conteúdo, percebemos que isso vai muito além do chão de fábrica, né? Vimos nessas 6 aulas assuntos muito importantes que envolveram diretamente a produção. Lá os conceitos de sistemas de produção, como usar cada um deles, os tipos de produção e de produto, o estudo de tempos, layouts, a sua importância e falamos também sobre fatores como produtividade, capacidade, estratégia de produção, PCP, plano mestre, automação, os tipos de automação. E por fim, nós falamos agora sobre a parte humana, tão importante como todas as demais. E dentro disso, citamos aqui a organização do trabalho, o empowerment, como se torna, né, como se dá o empoderamento ao trabalhador, o trabalho em equipe, os trabalhos flexíveis e a ergonomia. 6 aulas de um importante conteúdo que certamente ampliou de maneira significativa os seus conhecimentos.